Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí a mais um dia da Maratona Python e que jornada incrível até o dia de hoje, hein? Olha o quanto você aprendeu, o quanto você evoluiu, as habilidades que a gente desenvolveu aqui junto e a gente está agora nessa reta final conectando os pontos, né? Botando tudo em jogo aí e criando programas, desenvolvendo soluções, escrevendo códigos que resolvem problemas aí, tornam ideias realidades. No dia de hoje, a gente vai desenvolver uma nova habilidade, uma nova capacidade e, inclusive, o programa que a gente vai criar no desafio, tá? É um programa que já me rendeu alguns bons dólares aí, você vai entender ao decorrer do desafio. A gente vai fazer a primeira parte dele, vai adquirir o conhecimento necessário para começar ele e nos próximos passos transformar ele também numa aplicação web, tá? Então, primeiro vamos montar a estrutura aí, a gente vai trabalhar com uma automação, vamos fazer login num sistema, vamos fazer um scrapping interno, digamos assim, tá? Não só dando um get, lendo o código-fonte, mas interagindo, aprender a interagir com uma página, né? Utilizando aí um WebDriver, o Selenium. Então a aula de hoje, o dia de hoje vai ser muito especial e bora começar o nosso conteúdo. Então, para a gente começar, até agora, basicamente, a gente entendeu como fazer uma requisição, dar um get, por exemplo, num domínio, num site, e ler a resposta HTTP da requisição, onde a gente pode basicamente, né, ver o código-fonte aqui do Instagram, por exemplo, né? A gente pode ver o código-fonte, obter ele, correto? Obter ele e fazer, no caso, digamos aí, uma leitura do código-fonte com o Beautiful Soup, tentar limpar alguns dados e tal. Porém, olha só que louco, tá? Você está vendo que muitos conteúdos não são hoje, com a tecnologia, com o advento de algumas aplicações, eles não são enviados no código-fonte. Por exemplo, tá? Aqui no Instagram, a gente tem comentários, correto? Tá vendo que tem um mais aqui para carregar mais comentários? Você está percebendo esse mais aqui? E sem contar que eu estou no ambiente logado, né? Eu fiz o login numa conta, então o Beautiful Soup não faz o login, né? Um request não faz o login no Instagram. A gente não consegue, por exemplo, clicar na página, vir aqui no Instagram, por exemplo, tá? Vir aqui no Instagram, clicar na página, interagir com a página, digitar uma senha, dar um clique, enfim, tratar algum erro aqui de uso, automatizar o uso realmente de um site, né, para coletar informações. A gente não consegue também clicar no ambiente logado, clicar para carregar mais comentários que vai trazer lá do banco de dados. Né? Então, se eu clicar aqui, o Instagram vai dar uma requisição e vai trazer mais dados para a gente. Né? Então, esse tipo de interação a gente não consegue fazer agora com os nossos poderes. Né? Então, como que eu posso ter a capacidade de interagir com uma página, de vir aqui, escrever um comentário, show, postar esse comentário, de dar um like, de, sei lá, de querer baixar todos esses dados aqui, de todos os comentários, carregar todos eles, ver todas as respostas também, por exemplo. Como que eu posso realmente interagir com uma aplicação web, né? É isso que a gente vai aprender a fazer hoje, vai ser incrível. E para fazer isso acontecer, a gente vai utilizar junto com Python um programa aí que se chama Selenium, tá? Até porque aqui na Cato, que tem vagas muito boas aí no Brasil, né? Até com uma empresa e tal, a gente não consegue com get pegar esse número aqui, tá? Porque essa renderização tá vindo de um arquivo JavaScript, não da página texto que está aqui, por exemplo. Não é no caso, essa página dá uma requisição interna nessa outra parte aqui, sabe? É um outro arquivo que é renderizado, que aparece aqui. Então é um outro HTTP GET que é dado dentro dessa página, naquele outro arquivo, por exemplo. Mas se eu quiser acessar essa página e vir aqui e ler esse valor, por exemplo, né? Como que eu posso fazer isso? Então aí que vai entrar na parada agora o Selenium, tá? Onde basicamente a gente vai trabalhar com os WebDrivers. No caso, deixa eu pegar um exemplo para você ver. Aqui, né? O nosso WebDriver vai interagir, ele vai ser o nosso navegador, assim, digamos, e a gente vai controlar todas as ações feitas numa aplicação web, usando, no caso, os WebDrivers do navegador. Né? Então, é como se fosse realmente simulando o usuário. Isso vai ser muito bom também para, ajudar a nossa lógica de programação de detalhar passo a passo uma automação, porque programar nada mais é, né, do que transformar uma tarefa repetitiva, automatizar ela. Então, a gente tem que realmente, se uma tarefa é, digamos, fazer um login no Instagram, como que a gente pode automatizar isso? Tendo uma interação, né, usando o navegador
controlando todas as ações do navegador, o que é digitado, onde é clicado, espera quanto tempo, faz alguma coisa. É isso que a gente vai escrever usando Python, né? E executar e controlar os WebDrivers com o Selenium, tá? Então, basicamente, o Selenium é uma ferramenta aí para automação de testes, né? De automação de aplicações web. E a gente consegue utilizar, né, essa automação de, digamos assim, porque a princípio o teste é passar as instruções para serem feitas e ver se vai funcionar. A gente pode também utilizar essas instruções, digamos, não para um fim específico de teste, né, mas de executar uma tarefa pelo navegador passando as instruções, né, via código. Então, basicamente, para a gente começar, eu preciso instalar o Selenium no projeto aí. E até alguns dias isso não era possível fazer no Replit, mas agora já é, tá? A gente consegue rodar o Selenium aqui. A gente só precisa copiar esse template aqui, tá? Porque a instalação do Selenium, por exemplo, aqui, ó, instalação, você tem que instalar os drivers do navegador que você vai utilizar e depois basicamente importar e utilizar, tá? Mas aqui no Replit já tem os drivers configurados, prontos. A gente precisa só copiar essa linha de código aqui, tá? Deixa eu copiar só o topo aqui, só essa parte aqui basicamente, aonde vai importar, né, do Selenium, o WebDriver que a gente vai utilizar. Pessoal, fica tranquilo com essas opções, tá? Que são coisas mais de configuração do programa aqui, tá? Se você trabalha com Selenium, já você vai entender, pô, o sandbox, o que é? O negócio de teste e tal, para ver as coisas, que não funciona aqui no caso, né, no Replit, a gente não vai precisar disso, tá? São coisas mais... Tem o Selenium, né, os drivers tem muitas opções, várias coisas possíveis, né? A gente nem vai chegar perto de utilizar isso aqui agora, tá? Esse dev, SM usage e tal. Vamos só focar no que a gente precisa realmente, que não é isso aqui. Então, basicamente, estou importando o Selenium, correto? Agora, estou selecionando o Chrome. No caso, eu posso utilizar, controlar, né, como WebDriver o navegador que eu quiser, o Firefox, o Safari e tal. Até porque uma aplicação web a gente pode querer usar ela com vários navegadores para testar, né? Mas hoje o melhor WebDriver, a melhor opção aí é o do Chrome, tá? Então estou selecionando ele aqui para utilizar, setando algumas opções que são obrigatórias, né, para utilizar aqui no Replit. Vou dar um play para ele fazer a instalação e vamos aguardar aí a instalação. E tá pronto aqui nos pacotes, né? Já está instalado. Deixa eu só comentar aqui esse trecho de código, tá? No caso é setup. Beleza. Setup. E agora, basicamente, para a gente começar, né, a utilizar o Selenium, seria vir na documentação aí e ver como utilizar, né? Olha só, primeira coisa que eu vou configurar é uma variável chamada driver, tá? Até aqui no exemplo também, ó, driver. Essa variável, tá? Eu tô chamando de driver, mas você pode chamar como quiser. É uma sugestão da comunidade aí de trabalhar com, se você quiser chamar aqui, por exemplo, navegador, cara, sinta-se à vontade, tá? Mas no caso, vamos chamar de driver aí. E basicamente para essa variável eu vou passar, cara, eu quero que você use o Firefox, né? O meu WebDriver selecionado vai ser o Firefox, que não é o nosso objetivo aqui. A gente vai utilizar aqui, ó, o WebDriver, no caso o Chrome, e aqui passando as opções, né, que a gente configurou. Feito isso, eu tenho agora aqui no driver, né? Esse WebDriver é o meu controle, onde eu posso, assim como no request, eu posso vir aqui, literalmente, olha só que louco, dar um get no meu URL. Então, vou vir aqui e vou dar um get, por exemplo, na Maratona Python, tá? Vou botar aqui maratonapython.com e eu vou executar. E olha só o que vai acontecer. Basicamente, vai abrir um navegador aqui, tá vendo? Ele vai abrir um navegador, que é o nosso WebDriver aqui, olha só que massa. E eu estou controlando esse navegador, tanto que eu falei, cara, dá um get nesse domínio. Tá sob meu controle, tá? E isso aqui é uma coisa que eu posso visualizar, tá, pessoal? Ou se eu quiser não visualizar o navegador, eu posso também, tá? Eu posso, no caso, adicionar mais uma opção aqui, quer ver, ó? Por exemplo, eu posso adicionar, não quero que fique abrindo o meu navegador durante a execução do meu programa, né? Eu posso vir aqui e falar, se eu não me engano, é headless, no caso, eu não quero que abra o navegador. Se eu executar aqui novamente, não vai ser renderizado, eu não vou ver a automação acontecendo, tá? Mas, por enquanto, não precisa. No nosso boot depois pode ser, tá? Mas, no momento agora, eu não quero que isso aqui aconteça, tá? Eu quero realmente mostrar para vocês aqui a coisa acontecendo, tá bom? Então, estou controlando já esse WebDriver, esse navegador aqui. Primeira coisa que eu fiz, cara, dar um get no Maratona Python. Olha só que massa, tá?
E para ficar mais interessante, um exemplo seria, né? Digamos que vocês lembram do site da TransferWise? TransferWise, aqui. Lembra que esse valor a gente não recebia no código? A gente não recebia esse valor quando lia o código-fonte da página? No caso aqui aparece porque é aqui de baixo, quer ver? Ele tá vindo aqui de baixo, ó, dessa conversão de 50, né? Mas se eu botasse, por exemplo, um outro valor, né? Esse valor aqui, por ser um valor dinâmico aqui rodando em JavaScript com uma requisição, ele não está aqui no código da página nesse momento, né? Tanto que se eu alterar, olha, ele não deu um get, tá vendo? Ele não deu um get aqui, por exemplo, ele não deu um refresh na página, mas está mudando aqui em tempo real. Digamos que eu queira pegar esse valor com Selenium, tal, o que eu posso fazer? Eu posso copiar aqui no nosso projeto, eu vou abrir essa URL da TransferWise aqui agora, vou dar um get aqui, certo? Vou executar. Ele vai abrir aquela URL, então ele abriu o site aqui e tal, e agora, basicamente, né, eu tendo essa... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, URL igual, para ficar menos linha para a gente, eu vou dar um get na URL. Então, tendo dado um get nessa URL, eu posso basicamente fazer o seguinte, cara, o result, no caso, né, o resultado, eu quero pegar esse campo aqui, né, esse valor aqui, esse campo ele tem um nome, e agora a gente consegue selecionar as coisas de uma forma muito mais interessante ainda. Eu posso clicar na input que eu vou selecionar, essa aqui, tá vendo? Posso clicar com o botão direito e olha só, copy XPath. Ele vai copiar todo o caminho desse elemento na página. Eu posso pegar o ID se eu quiser, tá? Mas se eu copiar o copy XPath, eu sou exato. Eu quero pegar aquele elemento, não preciso me preocupar com ID, com classe. Eu vou clicar aqui, por exemplo. Olha o caminho que ele copiou. E o Selenium consegue, né? O WebDriver ele consegue, no caso, interpretar esse caminho para chegar até aqui. Ele já vem, no caso, essa estrutura de raiz, né? Então, ó, result vai ser basicamente driver, né? No caso, usando aqui o nosso WebDriver, driver by, no caso by, né? Por, e aqui eu posso botar por ID, por classe, por name, como eu quiser, tá? Mas no caso eu também posso encontrar por XPath e passar aqui, no caso, o valor em string, né? E olha só, se eu der um print nesse result, olha só que bacana, ele vai abrir o navegador, vai encontrar aquele elemento, né? Então renderizou a página e tal, e trouxe pra gente aqui o elemento. Legal. Agora, assim como no Beautiful Soup, né? A mesma... Como que fala? A mesma ideia aí, eu posso, por exemplo, tá? Utilizar. Existem várias formas de pegar texto com Selenium, tá? A gente tem, por exemplo, .text, se fosse uma string lá, mas já que está dentro de uma input, né? No caso é um valor aqui dentro, né? Ele vai entender que isso aqui é uma input e tal, que tem um valor, a gente pode basicamente, né, utilizar, no caso, o get attribute e passar o value. No caso, eu quero pegar o value daquele atributo, né? Attribute. E vamos dar um print aqui no caso, dando um print que se eu executar agora, olha só que louco, ele vai pegar exatamente pra gente, que vai salvar no caso, né? Aquele valor lá, 254.2075, conforme recarrega a página, né? Se eu utilizar aqui, por exemplo, a instrução de refresh ou de mudar o valor, por exemplo, eu posso vir aqui, cara, depois de pegar o primeiro valor, tá? Eu quero pegar esse campo aqui, olha só, vou copiar novamente o XPath, e aqui no projeto, no caso, eu vou botar aqui, por exemplo, tá? Campo, só para exemplo, a gente não vai utilizar nada aqui agora, campo, da mesma forma, driver, find element, né? By XPath, vou passar aqui o valor, tá? Ele vai selecionar aquele elemento agora, e olha só que louco, tá? Cara, eu posso interagir, já que eu posso interagir com a página, pra você ter ideia aí do poder, tá? Eu posso falar, cara, no campo, nesse elemento, eu quero utilizar a função sendKeys, no caso teclas, né? Enviar as teclas, vou escrever aqui, por exemplo, 100. Olha só que louco. Se eu executar aqui agora, lembrando, tá, pessoal, a gente está com interface gráfica, a gente pode visualizar aqui o que está acontecendo, né? Então ele vai lá, o REPL está bem devagar também, tá, pessoal? Na máquina local, no servidor é mais rápido nessa automação. Então, olha só, ele vai abrir o website, vai dar um print, né, no valor atual que ele vai pegar.
deu um print e olha só, inseriu o 100. E se eu quiser, mais uma vez, tá? Depois de inserir o 100, posso agora, tá? Ao invés de passar no URL o valor, posso inserir e pegar mais uma vez o valor, né? Se eu executar novamente, ele vai fazer o mesmo processo. Vai abrir a TransferWise, vai selecionar aquele campo. Eu não apaguei o campo, tá? Eu só inseri o 100, então vai inserir o valor que já tá, né? Ó, porque eu estou passando no URL. Ele vai inserir o 100, printou o primeiro valor, inseriu o 100 e printou o segundo valor. Olha só, a gente está interagindo com a página. Ou seja, na Cato, eu posso dar um get na Cato, vir aqui embaixo, pegar o número da página, por exemplo, e fazer o nosso processo de scrapping. Olha só que louco. Olha como está ficando interessante. Então, esse é o WebDriver, aí, o Selenium, e é com ele que a gente vai começar a trabalhar agora. Vai ficar muito, muito legal. Então, te vejo na próxima aula. Essa foi a nossa introdução. Basicamente, configurações padrões. Ó, caso eu não quisesse ver o browser, tá? Ó, vou executar sem ver o browser, né? Basicamente, agora eu não ia carregar nada, ó. Ele está fazendo o processo lá de execução, porque ele não está renderizando, né? Ele está simplesmente para ele lá fazendo as ações, então é mais rápido também. E é basicamente isso aí, tá? Mas eu quero ficar vendo, né? Porque para ficar legal na aula, a gente vê o robô se comportando. E agora vamos começar a trabalhar após essa introdução, né? A gente já entendeu aí que a gente dá um get, a gente pega uma URL, a gente pode interagir, pode clicar, pode fazer o que a gente quiser, realmente baixar, fazer login, inserir valores. Vamos deixar as coisas muito interessantes. Te vejo na próxima aula.